Olá, dando prosseguimento ao curso, vamos agora entrar no tema 6, que trata das portas de entrada e saída. Inicialmente, vamos abordar os conceitos básicos, então esse será o assunto 1, alguns conceitos necessários para a perfeita compreensão das portas de I/O. Esse termo é GPIO, né? GPIO em inglês, ou General Purpose Input Output, diz respeito às portas de entrada e saída de um processador. Tenho aqui a foto do nosso MSP430, 5529 e outras versões aqui. Ele é um chip com 80 pinos, né? E deem uma olhada. Alguns pinos têm os nomes interessantes: P6.4, P65, P72, P1.1, P1.2, P3.6, P7.7. Olhando com mais detalhes, vamos olhar aqui, ó. P6.4, P6.5, P7.0. Isso aqui significa bit 4 da porta P6, bit 5 da porta P6, bit 0 da porta P7. Se nós olharmos além disso, por exemplo, a porta P6.4, bit 4 da porta P6, também é usada para CB4 ou A4. Reparem então que tem outras funções. Aqui, X-in, X-out, ou seja, entrada e saída de um oscilador. Continuando, pinos de 1 a 20, então já vimos. Pinos de 21 a 40. P10, P1, P12, ONE, TA0. TA0 é timer A0, entrada comparador 0. Timer A0, comparador 1. P1.1, P1.2. Então, as portas de entrada e saída são também compartilhadas com outros recursos. Olhem, por exemplo, o P1.6, tem várias coisas aqui. Veremos com mais calma o que é cada um desses nomes que aí aparecem. Então, de 21 a 40, continuando, de 41 até 60. Temos aqui a porta 3, bit 5, 6, 7, porta 4, 0, 1, 2, assim vai. Porta 5, porta 7. Que mais? E os últimos 20 pinos estão aqui, de 61 até 80. E vimos então diversas portas com diversos números. Aqui aparece PJ, 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 que é a porta J, é JTAG, que faz interface com o computador e nós usamos para debug, etc. Então, continuando, a família MSP pode ter até 12 portas, numeradas de P1 até P11, e mais a porta J, que é a de JTAG, a de interfaceamento. A maioria das portas tem 8 bits. Os bits de uma porta são sempre nomeados com os números de 0 a 7, sendo 7 o bit mais à esquerda, 0 o bit mais à direita. Então, como exemplo, a porta P1, temos aqui P10, P1.1, P1 até P1.7. Cada bit da porta pode ser configurado individualmente como entrada ou saída. O programador escolhe. E quando está como entrada, pode fazer uso de um pull-up ou pull-down. Vamos ver isso daqui a pouquinho, gastar algum tempo nesse assunto de pull-up e pull-down. Então, olhando novamente os pinos da CPU, peguei aqui de 21 a 35, ampliados. Olha a porta P1 aqui, ó. P10, P1, P12, 3, 4, 5, 6 e 7. Toda a porta P1 está aqui. Então, quer dizer que o bit 0 da porta P1 aparece no pino 21 da CPU, o bit 1 da porta P1 no pino 22, o bit 2 da porta P1 no 23, assim vai. Essas portas eu posso usar para gerar saídas digitais, mandando elas irem para 1 ou para 0, ou usá-las como entradas digitais e lendo 0 ou 1 de acordo com o estado lógico da porta. Então, cada bit da I/O, cada porta, pode trabalhar como entrada ou como saída. Se a saída, eu posso configurar para sair 0 ou 1. Se é entrada, eu posso ler a porta e aí eu leio 0, caso esteja fornecendo 0 para a porta, ou caso ela esteja recebendo mundo externo 1, eu leio 1. Perfeito? Então a ideia é essa, portas que eu posso usar como saída ou como entradas digitais. Continuando agora o assunto, e vou abordar um tema muito importante. Me perdoem vamos dizer, o nível elementar dos exemplos que eu vou colocar aqui, mas a ideia é que fique bem claro o conceito de pull-up e pull-down. Chegaremos lá de forma vagarosa e com calma. Então temos aqui um voltímetro, todo mundo já trabalhou com voltímetro, ele tem duas entradas, né? Uma entrada chamada comum, que estamos ligando à terra, e a entrada que mede tensão, volts. Se eu ligar o voltímetro assim, eu vou medir 0 volts, né? Tem aqui uma fonte, por facilidade escolhi uma fonte 5 volts ligada à terra. Então,
a pena comum do voltímetro está ligada à terra, que está ligada à terra da fonte. Perfeito? Aqui então está em comum. Com essa entrada solta eu meço quanto? 0 volts, né? Se eu pegar essa entrada vermelha e fechar um curto com a preta, também lerei 0 volts. Perfeito? Até aqui, nenhum problema, estamos perfeitamente calmos, né? E se agora eu ligar dois resistores? Então temos aqui um divisor resistivo. Os resistores são iguais. Se os resistores são iguais, eu vou medir quanto aqui no meio? 2,5 volts. Fiz um divisor resistivo e aqui vou ter exatamente metade da tensão. Perfeito? Então a fonte está fornecendo 5 volts e os terminais ligados à terra todos em comum, todos curto-circuitados. Perfeito? Então estou usando o meu multímetro e mede aqui 2,5 volts. Continuando. O que acontece se eu tirar um resistor? Continuo lendo 2,5 volts aqui? Claro que não. Quanto é que eu vou ler? Bom, vamos pensar um pouquinho. Aqui tem 5 volts. Quanto de corrente está passando pelo resistor? Se esse voltímetro for um voltímetro de qualidade, a impedância na porta, no terminal de entrada, é muito alta. Se é muito alta, a corrente é praticamente zero. Então, se por um resistor praticamente não passa a corrente, a tensão numa extremidade é igual à tensão na outra extremidade. Ou seja, nessa situação eu vou ler quanto? 5 volts. Isso é um resistor de pull-up. Repare que eu tinha um pedaço de fio aqui e defini a tensão nesse fio ligando o resistor para mais 5 volts. Voltando à situação anterior, divisor resistivo, estou lendo 2,5 volts. O que acontece agora se, você já deve estar imaginando, eu retirar aquele resistor? Quanto é que eu vou ler aqui na entrada? Bom, se a impedância é muito elevada, será que o voltímetro vai fornecer muita corrente para ter queda de tensão aqui? Provavelmente não. Então, corrente desprezível passando por aqui, a tensão em um terminal ou no outro terminal do resistor são idênticos, ou seja, eu vou medir 0 volts. Com isso, então, eu criei o pull down, ou seja, puxei a tensão desse fio para baixo. Então, voltando aqui, me permitam voltar. Pull up por quê? Porque eu puxei a tensão para cima. E pull down por quê? Porque eu puxei a tensão do fio para baixo. Perfeito? Então já temos uma primeira ideia do que é pull up e pull down. Puxar para cima ou puxar para baixo. Voltamos ao circuito aqui. Divisor resistivo, estamos medindo 2,5 volts. E agora eu vou fazer uma coisa drástica. Vou retirar esse resistor e também esse resistor. Quanto é que eu vou medir aí nesse voltímetro? Caímos num problema ridículo, né? Qual a tensão num pedaço de fio? Provavelmente o multímetro vai indicar 0 volts, mas essa é a situação que eu gostaria que ficasse bem claro. Na verdade, nós temos aí uma condição de alta impedância. Nós abreviamos por raiz Z, né? Z é a letra que indica a impedância, então alta impedância. Não tem nem nada aqui, essa linha está com que tensão? Não sei. Ela está flutuando. Então dizemos que esse fio aqui está em alta impedância ou está flutuando, ou em inglês está em high Z ou está floating, flutuando. Perfeito? Então eu posso deixar uma linha sem nível de tensão definido, que é o caso desse daí, ou com o resistor levá-la, puxá-la para cima, que é o pull-up, ou com o resistor ligado à terra, puxá-la para baixo. Então temos praticamente 3 estados, com o resistor levando para mais 5, com o resistor levando para a terra, ou não colocando resistor algum e deixando em alta impedância. Continuando mais um pouquinho. Agora eu tenho uma porta digital. Que porta é essa? Bom, é uma porta inversora, né? Temos aqui o nosso triângulozinho que simboliza o buffer e a bolinha que indica a inversora, né? Então isso aqui é um buffer inversor. Quanto é que eu vou medir qual a tensão que eu vou medir na entrada desse buffer? Não sei dizer. Bom, primeiro vai depender da lógica que foi usada para construir o buffer. Foi TTL, foi CMOS, foi HCMOS, HCTMOS, não sei, tem várias tecnologias, várias maneiras de construir essa porta. Basicamente ela não foi feita para gerar tensão na entrada, então vamos medir quanto? Em geral, podemos falar, não sei direito, depende das características, etc. Então não sei a tensão. Aí eu faço outra pergunta, será que está saindo zero? Se está saindo zero é porque o nível da entrada é 1. Ou será que está saindo 1? Se está saindo 1 é porque o nível da entrada é 0.
que será que está acontecendo? Bom, se essa porta for construída com uma lógica TTL, TTL tem uma particularidade que é o seguinte: se a entrada está solta como a nossa, ela vai para 1 e a saída vai para 0. Porém, se não for TTL, for CMOS, eu não sei dizer. O CMOS ele tem uma alta impedância na entrada. E essa alta impedância na entrada, na verdade, transforma esse pedaço de fio aqui em uma antena. Qualquer variação de campo magnético aqui vai induzir corrente, pode induzir tensão e levar a porta para 1 ou para 0. E temos um outro agravante ainda. Se diz que a porta CMOS, quando ela está estática em 0 ou estática em 1, ela não consome corrente, não consome energia. Ela só consome energia quando transita de 1 para 0 ou de 0 para 1. Reparem que perigo. Tenho aqui a entrada CMOS em aberta, solta, recebendo ruído. Isso aqui é uma antena, vamos brincar, vamos chamá-la de para-raio. É um para-raio, está entrando um monte de lixo aqui. E a porta vai ficar saltando de 1 para 0 e de 0 para 1. Ou seja, vai ficar consumindo corrente inutilmente. Então, primeiro grande ensinamento: não devo deixar entradas em aberto, em especial para portas CMOS. Devo definir o nível para 0 ou para 1. Perfeito? Então, aqui sobre circuito eu não sei direito o que afirmar. Teria que verificar uma porta lógica aqui, um analisador lógico para verificar se está em 0 ou está em 1, daí poderia inferir a entrada. A tensão aqui não vai me indicar muita coisa não. Ok? Vamos continuar. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu coloquei um resistor de... Você já sabe o nome, né? De pull-up. Se eu coloquei esse resistor ligando a porta para 5 volts, vou medir no voltímetro 5 volts. Vocês podem me perguntar, poxa, mas não está passando corrente pelo resistor e entrando aqui na porta? Provavelmente sim, mas a corrente é muito pequena, em especial se for um CMOS que tem altíssima impedância de entrada, então a corrente é praticamente zero. E eu vou medir 5 volts. Se eu estou medindo 5 volts, significa que a entrada é 1 e a saída é 0. Então reparem que eu usei um resistor puxando a entrada de uma porta para 5 volts. Estou puxando o nível de tensão para cima. Então esse é um resistor de pull-up. Fiz isso para não deixar a porta solta. Perfeito? Então temos aí um grande uso para um pull-up. E a outra situação, você já deve estar imaginando, é essa daqui. Liguei um resistor para a terra. Se eu fiz isso, praticamente não vai ter corrente passando por aqui. Eu vou medir 0 volts. Se eu meço 0 volts, provavelmente a entrada é 0 e a saída é 1. E com isso eu defini o nível lógico da porta. Perfeito? Então me permitam voltar e colocar as 3 condições aqui. Vamos lá? Opa, aqui. Aqui eu estava com a porta em alta impedância. Eu não sei o nível de tensão. Raiz I. Para que ela não fique em raiz I, não fique saltando, muitas vezes eu posso até querer que a entrada vá para alta impedância. Mas não é o caso nesse nosso exemplo. Então temos aqui ela em alta impedância, ela aqui com um pull-up e com o nível de tensão definido por um pull-down. Então, alta impedância, pull-up e pull-down. Já aprendemos esses 3 conceitos, vou precisar desses conceitos no próximo assunto. E para terminar, mais um assunto, que é o Schmitt Trigger. Não sei se vocês viram o Schmitt Trigger nas aulas de circuitos digitais, mas eu peguei um Schmitt Trigger da família TTL, 74LS14. Isso pela facilidade de consultar o manual e pegar os níveis de tensão que ele opera. O Schmitt Trigger TTL é alimentado entre 0 e 5 volts, perfeito? Vamos analisar o comportamento desse circuito. Notem que ele tem uma coisa interessante aqui, ó, tem um símbolozinho diferente que até então não tínhamos visto. Então vamos lá. Tenho aqui um gráfico, vou levantar um gráfico de tensão na entrada. Então tensão na entrada, nível lógico na saída. Então tensão na entrada, nível lógico na saída. Eu vou imaginar que eu consiga alterar a tensão nessa entrada. Ela vai desde 0 até um valor elevado e depois volta a 0. E eu quero saber o que aparece na saída. Só que a saída eu vou analisar apenas como nível lógico. Sabendo que essa é uma porta inversora, eu já posso adiantar a vocês. Se a tensão é baixa na entrada, a saída está em 1. Se a tensão na entrada é alta, a saída está em 0, né? Esse é o esperado. Então vamos lá. Então vou começar com uma tensão muito baixa e vou aumentando. Se eu partir com uma tensão muito baixa, a saída está em 1.
Então vamos lá. Então estou com a tensão aqui embaixo, estou subindo, o nível lógico está em 1. Então estou subindo, vou subindo, vou subindo. Quando eu chegar em 1,66, caso particular desta porta, eu vou ver o nível lógico na saída mudar. Voltando. Vamos lá. Então estou com a tensão na entrada bem baixa. Isso quer dizer que a saída é 1. Se a saída é 1 é porque essa tensão baixa está sendo interpretada como 0, né? Quando eu cheguei com a tensão na entrada em 1,66, teve uma queda abrupta e o nível lógico foi para 0. Se o nível lógico foi para 0 é porque daqui desse ponto em diante a entrada é interpretada como 1. Então eu posso elevar o quanto eu quiser, claro, dentro dos limites de tensão da porta. A saída vai permanecer em 0. E começo a diminuir, vou diminuindo, vou diminuindo. Quando eu chegar nesse ponto, nada acontece. E continuo diminuindo por aqui. Então reparem, se está saindo 0 é porque a entrada está sendo interpretada como 1. E quando chegar aqui, nesse ponto 0,85, é que ele muda. E aí sim volta para 1. E aqui eu tenho a parte bidirecional. Então vamos lá, reparem que eu tenho um caminho quando eu saio com a tensão baixa e vou subindo, e um caminho para a volta. Não sei se você se lembra de física 1, física 2, não sei em que momento de física trabalharam com transformador. Isso aqui é a esterese de um transformador. Então esse símbolo aqui dentro é um símbolo de esterese, lembra uma esterese de um transformador. Então o caminho de ida é diferente do caminho de volta. Então para ela mudar de entrada interpretado como 0 para entrada interpretado como 1, a fronteira é essa daqui. E para eu voltar de entrada interpretado como 1 para voltar a ser interpretado como 0, essa é a fronteira. Então eu tenho aqui uma grande folga, aproximadamente 0,8 volts. Então se eu caminhei daqui e cheguei para cá, não é porque eu voltei a esse ponto que eu vou fazer o caminho inverso, não. Eu tenho que ir muito além. Perfeito? Então esse é o Schmitt Trigger. Ele tem muitos usos em eletrônicas digitais. Vamos continuar mais uma slide. Então eu tenho aqui o símbolo no buffer convencional e um buffer Schmitt Trigger. Reparem que agora não é mais inversor, perfeito? Não é mais inversor. Então o buffer convencional, ele tem essa curva, essa função de transferência. Reparem que eu tenho aqui uma faixa de tensão proibida onde ele é indefinido. Então a entrada é lógica 0, 0, 0, 0. Eu entro aqui na região meio indefinido e aqui é 1. E por aqui podem acontecer coisas estranhas. O Schmitt Trigger não tem uma curva, uma função de transferência igual a essa. Essa aqui é a curva do Schmitt Trigger. Ele está indo. Quando chegar naquela tensão de 1,66, né? Ele muda de forma abruptamente e depois ele tem outro caminho de volta. Essa aqui não é bem o Schmitt Trigger que eu mostrei para vocês, mas dá para ter uma boa ideia da função de transferência. Reparem que o caminho de ida é um e o caminho de volta é outro. Então, se eu aplico uma determinada entrada no Schmitt Trigger, essa onda triangular aqui. O Schmitt Trigger é muito usado para recortar sinais analógicos. Então, eu tenho que sinal analógico, sai de 0, vai até 3 volts e volta. E aqui eu tenho os dois níveis do meu Schmitt Trigger. Então, quando eu estou subindo, quando chegar nesse ponto, ele encaro como 1. Mantém em 1 e quando ele vai caindo, quando ele chegar nesse ponto, ainda fica encarando como 1. Só aqui que ele vai voltar a ser 0. Então reparem que eu consegui transformar essa ondinha triangular nesse pulso retangular. E mesmo que essa onda triangular, que esse sinal triangular esteja corrompido pelo ruído, como está exagerado aqui nessa figura, ainda vou conseguir recuperar algo muito semelhante. Reparem, o sinal está pulsando, está pulsando, está pulsando. Assim que ele ultrapassar esse nível, vou para 1. E desde que ele não ultrapasse esse nível inferior, mantém em 1, mantém em 1, mantém em 1. Quando chegar aqui, vai para 0. E aí fica em 0 mesmo que ultrapasse aquela fronteira. Então esse é um excelente circuito para eliminar ruídos. Como as portas de I/O, quando trabalham como entrada, estão sujeitas a ruídos, então nossas entradas no MCP, como veremos um pouquinho mais adiante, fazem esse acesso com Schmitt Trigger. Perfeito? E com isso então nós terminamos esse nosso assunto. Agradeço a atenção. Muito obrigado.